E nesse espaço, Salésio Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença. Uma outra questão, um abraço aí ao Luiz Augusto Maier, que é de Blumenau, Santa Catarina. Agora o pessoal de Santa Catarina, Tocantins, Santa Catarina e tal. Realmente, parabéns aí pelo retorno, né, que está tendo espaço e, sobretudo, por proporcionar a essas pessoas, né, o esclarecimento importante nessa área. Bom, o Luiz Augusto Maier, ele pergunta o seguinte: professor Salésio, regime de caixa é um regime contábil? Muito e aí? Bem. Veja só, eu tenho dito com frequência que quando você fala em contabilidade, você tem que focar no patrimônio, ok? Você não pode simplesmente pensar em contabilidade como se fosse alguma coisa que não tivesse uma base, que não tivesse uma sustentação. Feito? Então, quando você diz assim, eu estudo contabilidade, você tem que dizer, eu estudo patrimônio. Quando você diz o que significa regime contábil? Regime contábil significa o regime utilizado para apurar o patrimônio. Ora, regime contábil, apuro o patrimônio. Aí eu te pergunto, tu consegues apurar um patrimônio registrando pagamentos e recebimentos? Ou o recebimentos e pagamentos é um elemento do patrimônio? Ora, se tu não consegues apurar o patrimônio através do registro de recebimentos e pagamentos, que é o regime caixa, eu registro o que eu recebo e registro o que eu pago. Então, através desses dois elementos, tu não apura patrimônio. Se tu não apura patrimônio, tu não podes dizer que regime caixa é um regime contábil. Regime caixa é um regime tributário, em que a União estabeleceu, né, este regime para, enfim, para apurar os tributos. Não é sempre, né? Existem umas situações em que a própria legislação determina ou autoriza que tu apure o teu resultado através do regime caixa, ou seja, através dos recebimentos e pagamentos. Mas isso não é regime contábil. Repito, regime contábil é aquele que foca no patrimônio, é aquele regime que tu utilizas para apurar o patrimônio. Como tu não consegues, de hipótese alguma, apurar o patrimônio simplesmente registrando recebimentos e pagamentos, então tu não podes dizer que regime caixa é um regime contábil, mas sim é um regime tributário, ok? Muito bem, parabéns ao esclarecimento, que até eu não sabia dessas diferenças aí. Importante, né? Porque, na verdade, muitas vezes, essa conceituação, ela faz diferença na atividade prática, né? Faz, sim. Faz muita diferença. Muita diferença, porque o que é que acontece? O regime contábil é o regime de competência, porque obrigatoriamente tu precisas, no regime contábil, apurar o que tu deves e apurar aquilo que tu tens a receber. E no regime caixa, essas informações não são levadas em consideração, entende? Ora, vejam só, imagine o teu patrimônio sem ter o registro daquilo que tu deves ou aquilo que tu tens a receber. E isso tu só podes fazer através da utilização do regime de competência, não é isso? Onde os direitos e as obrigações são identificadas, não é isso? Para que a sociedade e o gestor conheça a real situação patrimonial desse agente econômico ou agente social. Muito bem, parabéns, professor. Até uma próxima oportunidade nesse nosso Conversando sobre Contabilidade. É isso aí. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.